meu pai quanto minha mãe têm um jeito de falar de mim na infância que eu acho curioso. Meu pai falava ele falava assim, você era muito artista, mas no sentido de dramática, sabe? De associar artista, tipo, artistas da Globo, sabe? Esse jeito de falar, de artista ser atriz, assim, né? E aí ele falava que eu era muito dramática, fazia muito drama, tava sempre fazendo um dramalhão. E eu lembro de eu pequena e ele falando, ai, artista, ai, artista. E aí a minha mãe, por sua vez, falava que eu era muito arteira, no sentido de bagunceira. E eu acho muito engraçado, porque é tipo, beleza, sou mesmo, assim, né? Mas é muito legal, porque é uma visão muito oposta, assim, quando... É muito boa essa pergunta, porque eu acho que faz até parte do mito de origem de ser escritor, assim, de trazer uma infância quieta, uma infância solitária, uma infância de leituras. E é meio que a história que eu trago, e é meio como eu me lembro, mas talvez seja como eu tenha me inventado também, sabe? De responder, ai, da onde vem sua escrita? Não sei, eu lembro de momentos de eu muito quieta lendo, de ser uma casa silenciosa, mas meus pais trazem esse outro lado, trazem esse lado de eu dramática. Sei lá, minha mãe sempre conta uma história, deu com 2 anos de idade, na casa dos outros, que eu roubava as garrafas de uísque que estavam na mesa dos anos 90, né? Aquela loucura. Que eu pegava as garrafas de uísque do bar e da mesa e de fralda, ia carregando as garrafas, escondia as garrafas. Tinha uma coisa de pegar as garrafas de bebida que eu gostava, uma brincadeira X minha lá que eu gostava. Minha mãe também fala que eu estava sempre muito vermelha e suada, de correr muito, de ser uma criança com muita energia. Então, acho legal, assim, porque não é como eu me lembro, né? É como a minha mãe me lembra. E ela fala que estava sempre muito suada, muito vermelha, com o nariz cheio de bolha de água, assim. Ela sempre fala isso. E até hoje eu sou assim, eu faço Muay Thai e tem uma aluna lá que sempre fala, você tem rosácea? Aí eu falo, não tenho. Não tenho, eu sou assim mesmo, sempre fui assim. Aí chega na aula seguinte, você tem rosácea? Eu fico muito vermelha mesmo, assim. Então tem essa criança foguete meio diabinha permanece. Mas é engraçado, porque eu esqueço dela. Eu faço a pessoa quieta, silenciosa, mas meus pais me lembram e realmente tem essa diabinha ainda. E se por acaso, não é exatamente o caso, né? Mas se você achasse meio injusto ou insuficiente essa maneira que eles te veem, que história você contaria de você mesmo na infância que dissesse essa é a Carol? No livro tem algumas, assim, né? São memórias reais e inventadas. Tem algumas que são verdadeiras e tem uma que eu lembro que é quase uma memória meme, assim. Nessa toada de ser uma criança que corria muito. Eu gosto muito de correr e hoje em dia eu corro, gosto muito, sempre gostei muito de correr, assim. E criança eu corria. Aí teve uma festa de aniversário que eu tava correndo, não vi uma porta de vidro. E aí, correndo com tudo, assim, pá, de cara. Eu lembro de voar, assim, de ser projetada pro chão, assim, de ficar com um galo enorme e de ficar muito espantada, assim, como que eu não vi isso, como que isso aconteceu. E eu acho que essa imagem me define um pouco. Tem algum momento que você quis ser escritora? Você queria ser essas coisas que normalmente crianças preferem ser, que é, sei lá, caçadora de tesouro, trapezista, treinadora de dinossauro e por aí vai? Eu lembro de muito pequena falar que queria ser poeta. Eu acho que sim, eu acho que eu sempre quis ser escritora. Eu lembro dos primeiros livros que eu li, eu tenho muita memória literária, assim. Eu lembro do meu primeiro espanto literário. Eu lembro, tenho tudo isso na cabeça. Eu acho que eu sempre quis ser. Só que aí chegou um momento da adolescência ali que aí eu acho que a literatura mudou muito de uns anos para cá, assim, em termos de acesso à escrita e à publicação e à divulgação, né? De uns 10, 15 anos para cá. Antes eram as grandes editoras e só, né? Depois veio essa onda das editoras independentes e tudo mudou a vida das pessoas, né? Que queriam escrever. Mas nesse momento que só tinham as grandes editoras, eu achava que os escritores eram seres muito cultos, né? A gente estava rindo, né, das prováveis perguntas das crianças para um escritor, né? São perguntas sobre, tipo, nossa, o escritor tem a fonte de todo conhecimento, então eu vou perguntar o que eu quiser.
que o escritor vai saber, né? Então, eu tinha um pouco essa ideia, assim, de o escritor ser um ser meio específico e distante, de ser algo muito distante, e que eu escreveria como hobby, que eu escreveria minhas coisinhas, meus poeminhas meio de gaveta, assim. Não botava muita fé, na verdade. Foi isso. Eu queria ser, mas não botava muita fé, assim. Mas aí aconteceu, que bom. Com o movimento das editoras independentes, salve! Tem uma primeira pergunta de uma criança que é a seguinte: eu me transformo em outras coisas e passo a ser outras coisas, e a minha tia disse que escritores também sabem fazer isso. Qual é a coisa mais legal em que você já se transformou? O Felipe, de 6 anos, pergunta. Que pergunta maravilhosa! Eu avisei. Gente, é muito boa essa pergunta. Nossa, é muito boa, muito boa. Ai, eu me transformo muito lendo também, né? Eu gosto muito de quando eu entro na onda mesmo, assim. Eu lembro do primeiro livro que eu li na vida sem ilustração, ou seja, que a ilustração vai para a cabeça, né? Que foi As Viagens de Pedrinho, do Monteiro Lobato. E era um livro sem ilustração nenhuma. Eu lembro dessa primeira vez que eu li as palavras e que as imagens iam se transformando na minha cabeça. E a história era o Pedrinho fazendo uma nave no quintal dele e ele viajando que ia para o espaço, assim. E eu lembro de eu viajando de viajar junto com ele, sabe? De viajar que vai para o espaço, assim. Eu lembro desse transporte e lembro desse espanto, assim. Mas eu acho que o meu primeiro livro, ele conta histórias de pessoas em fuga. Pessoas que estão fugindo por motivos diversos pelo Brasil, pegando estrada. Tem muitas histórias de caminhoneiro, de pessoas fugindo. E eu sempre... Não sei, eu não sou uma pessoa aventureira na vida real, mas eu sou aventureira muito na cabeça, eu acho, assim. E... sei lá... Acho incrível essas vidas de desapego, de mochila nas costas e de só sair por aí. E da fuga ser um processo, da fuga ser um método de vida, sabe? Nesse livro eu pirei muito nisso, assim. Por que a fuga tem que ser sempre algo negativo? Por que fugir não pode ser um propósito? Fugir não é bom, às vezes, né? Fugir desse mundo, fugir das estruturas, né? Então, nesse primeiro livro, eu acho que eu me tornei... aventureiros de várias naturezas, pessoas que fogem, que saem de um certo sistema, de um certo padrão, que põe uma mochila nas costas e não olha para trás, assim. Então eu gostei de me tornar isso. Como é que chama a pessoa que perguntou? O Felipe? Então acho que eu diria isso pro Felipe. Eu gostei muito de me tornar uma aventureira, assim. Uma fugitiva. Eu sei que você foi uma criança que teve livro em casa, que teve pessoas que liam, né? Eu, na minha casa, por exemplo, assim, tinha... A referência de livro que eu tinha era a coleção do Jorge Amado, aquela completa, linda, só que ela parecia um móvel de decoração na minha casa, porque a minha mãe ilustrava tanto aquilo e ficava em cima da TV, que não era um livro de ler. A gente não lia, assim, não podia ir lá ler, né? Não tinha essa relação. E aí me ocorreu te perguntar se você acha que pelo fato de ter tido livros e pessoas que lêem em casa, se você seria escritora mesmo assim, né? Mesmo se você não tivesse, talvez. Eu acho que isso influenciou demais, assim. Porque eu acho que quando a gente vai ficando adulto, vai endurecendo, né? A gente tenta não endurecer tanto assim, mas não tem jeito, a gente vai se desidratando, né? Vai ficando um pouco mais duro. Mas as coisas que a gente absorve na infância e no começo da adolescência é quase que uma panela sem tampa, né? As coisas vão entrando nessa panela e vão cozinhando, vão fazendo esse caldo. Depois a gente vai tampando e vão entrando menos. Então, eu acho que sim, eu acho que influenciou demais. O meu pai, por exemplo, ele é muito leitor de Kafka. Então, eu tive acesso a Kafka cedo demais, assim. Então, ler, por exemplo... um livro como Metamorfose, com 13 anos, eu acho que muda a sua perspectiva do que é a realidade, né? Um homem que de repente acorda e ele é um inseto estranho e esquisito.
E o que é isso? O que é se sentir isso? O que é se sentir estranho? Então, eu acho que a adolescência tem muito de sentir as estranhezas da existência. E se você tem a arte e a literatura para dar palavras para essa estranheza, eu acho que vira incrementa um caldo criativo ali, né? Nossa, existe uma maneira de nomear essas coisas que não é uma maneira comum, banal, né? É infinito o jeito que a gente pode falar das coisas, né? Então eu acho que sim. Nossa, eu tenho muito isso, assim, meus pais terem dado esse hábito da leitura é muito importante, é muito fundamental mesmo, assim, muda tudo, eu acho. Teve uma outra coisa curiosa que eu encontrei, também da Clarice Lispector, que era... tem um livro aí que tem vários textos dela misturados, né, de jornalista, e tem um especialmente que se chama Conversas com P, que era um pequeno livrinho que a Clarice mantia numa época que ela morava em Washington, e ela escrevia vários dos diálogos, conversas que ela tinha com os filhos, ou frases que os filhos anotavam, assim. E aí, andando um pouco mais por aí, eu também descobri que a Clarice mantinha uma correspondência com uma menina de 10 anos, que ela era amiga, se eu não me engano, ela era filha de um amigo próximo da Clarice, né, a Andrea. E aí Clarice se correspondia com ela, a menina às vezes mandava uns poemas, a Clarice comentava os poemas, e chegou no momento que a Clarice acabou chamando uma ilustradora, fizeram uns exemplares bem caseiros do livro dela, e aí a Clarice fez uma contracapa, né, onde ela dizia o seguinte: eu sou a primeira editora da Andrea, e esse é o seu primeiro livro. Ela o escreveu com 10 anos de idade. Nunca ninguém lhe ensinou a escrever. Trata-se de um dom. Você acha ainda que essa ideia... Porque assim, que bonito né? Isso. Mas você acredita também nisso? Que seja, né? Você mesmo vai inventar seu método, você, né? Vai aprender a escrever sozinha. Isso é um dom? Nossa, essa pergunta é bem misteriosa, assim. Essa coisa do dom, do talento... eu acho que assim, ninguém chega na sua... Eu acredito em talento, eu acredito em dom e inclinação, né? Porque que uma pessoa, sei lá, quer trabalhar com construção, com cálculo, com medidas concretas, e por que alguém prefere imaginar? Eu acho que isso tem uma coisa da subjetividade mesmo que já nasce com a gente, né? Mas ninguém chega nisso sem acesso às coisas, né? Então... eu acho que eu acredito sim, mas acho que acredito nos instrumentos necessários também para chegar nesses lugares, né? Mas acredito em inclinação, acredito em afinidade com alguma linguagem, com alguma coisa assim. Acho que sim. Isso e muito trabalho, e muito acesso, e muita coisa, né? E tempo. E tempo. Temos mais uma pergunta, que é do Rodrigo, de 6 anos. Ele diz o seguinte: tenho ouvidos especiais. Posso ouvir música no meu cérebro e posso ouvir vozes também que não estão lá. Tenho olhos especiais também, pois consigo ver coisas que não existem. Um escritor pode fazer isso? Gente, essas crianças... Sensacional! E tem muito mais ainda. Sensacional! Cara, é muito bom, né? Assim, criança é demais mesmo. Eu acho que ser artista, né? Trabalhar com, sei lá, com a matéria mundo, com a matéria vida, é estar num estado meio de atenção, né? É estar escutando, é estar vendo. Mas eu acho que as pessoas que transitam pela vida de maneira presente tem isso, que acaba sendo um superpoder, né? Porque tantas vezes a gente não tá presente, né? Não tá aqui agora. E quando a gente tá, é tipo, caramba, é tão bom estar aqui agora. Eu acho muito louco isso, assim, né? A gente ter que
fazer meditação, ler um monte de livro e tal, e fazer todo um trabalho para poder estar aqui agora, que era para ser, obviamente, a regra, né? Só que a gente está totalmente na exceção. Não vocês estão ótimos. Mas a gente, vida louca, né? São Paulo e tal. Nunca tá presente. Então, eu concordo com o Rodrigo. Quando eu consigo estar aqui agora e tô no ônibus e vejo uma situação que é a vida batendo na ficção, né? A vida supera a ficção, com certeza absoluta, né? E a narrativa brasileira da política, absolutamente, assim. Com certeza. Então, eu acho que a matéria-prima tá aí. A matéria-prima tá aí. E a coisa é realmente ativar o superpoder do Rodrigo, né? Que ele fala, de abrir o olho e abrir o ouvido, assim. As coisas estão muito aí. Eu gosto muito de dar oficina de escrita, né? Eu faço isso há bastante tempo também. Eu sempre falo para os alunos, assim, gente, abre o ouvido, assim. Todo dia vai ter um diálogo absolutamente magnífico para você anotar e ser especialíssimo, assim. E vai ter alguma vida acontecendo. E as coisas, elas estão aí. Ele está muito certo mesmo. Então, eu acho que quando o escritor consegue fazer isso, aí ele se torna um escritor. Eu acho que é isso. E não é simples, né? A gente faz um exercício, né, de estar atento. Tem uma coisa que eu adoro também fazer, que é quando eu leio um escritor, é um pouco perceber o jeito da escrita, né? Porque tem uma coisa legal que é, a escrita tem um jeito, assim como as pessoas têm um jeito. E isso é muito legal. E geralmente os jeitos mais esquisitos são os mais interessantes, assim, né? E aí me ocorreu te perguntar, porque assim, depois a gente vai ver, inclusive, com a Mi lendo pra gente, mas você tem um jeito muito característico de ler, assim, né? Se caísse hoje um texto seu na minha mão, eu ia saber que é seu, já hoje em dia, depois de ter te lido, né? Agora, quando você era criança, você lembra, talvez, de onde veio esse jeito? De onde pode ter vindo, né? Se era, por exemplo, se você era um tipo de criança que até se interessava pelos fatos, que tinha aquele olhar, assim, né? De querer saber as coisas com objetividade. Ou, sei lá, você estava contando uma história do coelhinho e, de repente, o coelhinho já estava sendo treinado para ser astronauta e, de repente, o coelhinho já era o primeiro coelhinho a pisar na Lua. Era, sabe? Qual era... Você consegue resgatar alguma coisa de onde veio o seu jeito de contar a história? Nossa, da infância, você diz? Eu sempre fui muito tímida e eu lembrei agora que na pré-escola, quando começa a ler e escrever, né? Eu lembro que a professora, eu achava que o certo era ler em voz alta correndo, assim. Tipo, esse é quanto mais rápido você ler, melhor você vai ser. E eu lembro de ler um texto, um livrinho. Eu lembro até como começava, a menina entusiasmada, sei lá, era a menina entusiasmada e fazia qualquer coisa. Assim. Eu lembro de eu correndo, a menina entusiasmada, blá, 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 blá. E eu lembro da professora elogiando, nossa, você lê bem. Eu falo, então é assim mesmo. Esse é o correto. E é engraçado, porque eu lembrei disso agora, eu nunca tinha lembrado dessa memória. E eu, não sei, muita gente fala que é meio acelerado o meu texto, assim, né? É meio pilhadinho, assim. E talvez tenha essa origem escolar de que o certo é ler rápido, ler correndo. Mas eu gosto da velocidade, eu gosto de apagar eu mesma, assim, eu gosto do meu ego não existir. E quando eu tô lendo, eu gosto quando o livro me toma inteira, ou quando um filme me toma inteira, ou quando a vida me toma inteira, sei lá. Eu amo quando não tem o juizinho, né, o eguinho julgando, enchendo o saco, reclamando, assim. É tão bom quando ele não tá presente, né? E então, eu acho que eu gosto dessa escrita acelerada meio pra, tipo, nem dá tempo de pensar. Mas agora que você falou, eu acho que vem um pouco disso, assim. Aí eu coloquei uma outra pergunta de criança próximo disso, porque de alguma maneira indireta eu acho que elas se relacionam, não sei porquê, mas vamos fazer esse chute. Quem pergunta é a Joana, ela tem 5 anos, e a pergunta é o seguinte: ganhei um cachorrinho e o meu pai disse que eu tinha que escolher muito bem o nome dele, porque o nome vai valer para sempre.
O que você acha que eu devo observar nele para dar o nome? Gente, eu não tenho roupa para responder essas perguntas dessas crianças. Luiz, me ajuda. É incrível, incrível. Cara, nome é destino mesmo, assim, né? Nome é destino, assim. Eu tenho plena convicção. Para escolher um nome para um personagem, a gente tem que sentir bem, assim, né? Os nomes dizem coisas, dizem muitas coisas. Para um cachorro, e talvez a Joana possa sentir se o cachorro tem mais jeito de gente, de fruta ou de comida. Sentir essa vibe, talvez, assim. Acho que é isso que eu diria pra Joana. Pelo menos dá para começar por aí, né? É um primeiro passo. É um Paulo, é um feijão ou é... Joana vai adorar essa resposta. Tem uma coisa que eu adoro prestar atenção nos livros, que é para quem eles são dedicados. E eu vi que o seu primeiro livro tem uma dedicatória para quem você chama de Os Pequenos, né? Que é o Fred e o Dudu, se eu não me engano. Meus irmãos. Seus irmãos. E depois, no segundo livro, tem uma dedicatória para o avô Lino. E você chama ele de avô menino, que eu achei desde já assim um encanto. Por que essas pessoas vão parar ali? Me ocorreu, você aprendeu alguma coisa escrevendo aqueles livros que te remeteu a elas, por exemplo? Ai, acho que sim, acho que sim. Não, meus irmãos, eu tenho irmãos, agora eles estão com 17 e 13, né? Eu tive, enfim, eu tinha 20 anos quando o Fred nasceu, que agora tem 17. Então eu fui filha única até então. Aí depois eu fui ter irmãos e, tipo, que amor, né? Que é assim, eu sempre quis ter irmão a vida inteira. E aí quando eles vieram foi tipo, caramba, é muito diferente isso, assim. Então eu acho que eles. Essa onda de amor mesmo, né? Eu dediquei pra eles. É isso, pessoinhas que eu amo demais, assim. O meu avô Lino, que eu chamava de vovô menino, não sabia falar o nome dele. Era um amor gigantesco também. E esse último foi para minha avó, que era escritora também. Minha avó, nossa, feia, eu acho que eu escrevo porque ela era escritora, assim, sabe? Ela queria ser escritora, né? Essa coisa, sei lá, se fosse outra época, minha avó seria uma escritora, né? Teria sido uma escritora, assim, mas a minha avó, ela era muito... Minha avó era divorciada, ninguém tinha uma avó divorciada. Minha avó era divorciada, minha avó era professora universitária, minha avó pintava o cabelo de vermelho, ela escrevia e ela fazia mestrado sobre João Antônio. E aí eu lembro de eu pequena, fuçando, abri um livro do João Antônio um dia e era aquele livro dos malandros, Malagueta, Pimenta... Urubus, Malagueta e Malagaço, Bacanaço... Eu sempre confundo os nomes. Malagasses. Mas a história dos malandros, assim. Minha avó, Marlene Serra, maravilhosa. E lembro de eu pequenininha abrindo um livro do João Antônio, assim, era uma cena em que um malandro apagava um cigarro no peito de uma prostituta, uma cena super forte. Eu lembro que, sei lá, eu tinha uns 7 anos. E li essa cena, vovó, sabe assim, tipo, você estuda. Você. E aí ela escreveu uma vez um conto para um concurso da Playboy, um conto erótico, e eu também, com 9 anos, ela deixava o conto em cima da mesa, assim. Aí eu com 9 anos, um dia fui lá, peguei o conto, li, fiquei tipo, caraca. Mas é isso, assim. Grandes amores, assim, tenho muito amor pelos meus irmãos e meus avós, e... a gente dedica, porque é isso, né? Escrever dá um puta trabalho, né? Então, na hora de dedicar, é tipo, nossa, tem que ser alguém que eu ame muito mesmo. Tem uma criança que até me fez uma pergunta, mas foi engraçado que eu não coloquei, porque eu lembrei também daí de uma memória, a partir do que ela falou, que era ter um pouco de medo, às vezes, dos nomes dos escritores. Eu lembro que eu ouvia, tipo assim, Carlos Drummond, Castro Alves, São nomões. João Cabral de Melo Neto. Eu ficava
verdadeiramente com medo, eu ficava intimidado com aquilo, assim. Já te aconteceu alguma coisa parecida com isso? Nossa, eu ficava super intimidada. Super. E, e era uma época que a literatura, não sei, eu criança, adolescente, juventude, era uma coisa, nossa, academia brasileira de letras, né? Umas coisas assim. E muito uma postura muito, né, a literatura tinha um ar assim, ainda bem, né, que isso se desconstrói. Nossa, ainda bem, ainda bem. A gente só ganha com isso, né? Mas eu tinha também. Eu achava uma coisa de outro mundo, achava esses escritores uns gênios absolutos. Tinha medo, sim, concordo com essa criança. Eu tenho mais uma pergunta de criança, porque depois eu quero fazer a minha pergunta de criança para você. Essa criança pergunta, que é a Isadora, de 7 anos. Estava olhando um livro de répteis com meu pai e eu aprendi que réptil é uma cobra ou um sapo, por exemplo. O que eu não entendo é por que os cientistas não chamam sapo de sapo e cobra de cobra. Ele também não soube me responder. Sobrou para você. Porque os cientistas, eles têm uma língua secreta e as palavras, o nome do sapo é aquela palavra gigantesca que a gente não acessa porque cada vez que alguém fala essa palavra em voz alta, um feitiço misterioso acontece. Então, são palavras que não podem ser tão ditas em voz alta, assim. Por isso que eles não chamam de outros nomes, mas só eles conhecem. Tomara que alguém tenha gravado pra gente avisar. Pra Isadora. Tava vendo um livro de répteis com meu pai. Muito bom. Fiquei pensando numa pergunta que eu faria como criança pra você, e ela me ocorreu hoje, na verdade, que é: você acha que os escritores escrevem porque eles sabem tudo? Eu acho que a gente estava falando, né, disso hoje. Eu acho que escritores escrevem porque não sabem nada. Eu acho que escrever é um jeito de investigar. Escrever é uma investigação, é uma pesquisa, assim. Eu sinto que eu fico verdadeiramente feliz com um texto que eu estou escrevendo quando o texto me revela algo que eu não sabia. Quando o texto me ensina alguma coisa, quando o texto... Eu gosto de me surpreender. Se só sou eu conduzindo a história vai ficar medíocre. Porque somos medíocres, somos precários, eu acho, assim. Eu, pelo menos, sou, assim. Não sei como que é Drummond escrevendo, como são essas pessoas. Mas eu sinto que existe a magia. Existe um lance, eu sinto, assim. Você entra no processo, se coloca disponível... Escreve, e uma hora uma coisa acontece. Nem sempre, né? Muitas vezes não. Mas quando acontece uma surpresa, assim... Esse é o barato, eu acho, né? Tipo, a gente tava falando hoje, ninguém tá ficando milionário com literatura, né? Então algum barato tem que ter, assim, né? Tá até levando calote, né? Tá levando calote, inclusive. Mas eu acho que o barato é esse. É quando o texto revela alguma coisa, quando a história acontece e algo se revela que eu não estou controlando, assim, que é o mero fluxo da repetição do movimento. Talvez seja parecido quando você, sei lá, está treinando algum esporte, algum exercício físico, e aí você treina e repete, aí um dia você percebe que, nossa, como eu melhorei nesse exercício, como eu acertei esse golpe de Muay Thai, agora finalmente achei que nunca ia conseguir. Né? Eu acho que é meio essa sensação, assim, de se colocar, talvez no instrumento, talvez seja parecido, não sei, de se colocar à disposição, né? Tô aqui, repete. E aí, de repente, algo acontece, assim, caramba, saiu bonito hoje a música, nossa, saiu bonito hoje esse movimento. Na escrita, eu acho que é bem parecido com isso, assim. Eu acho que a gente investiga para que algo se revele.
Eu não escrevo porque eu sei. Para mim é muito do avesso isso. Muito do avesso, assim. E antes eu tinha até uma concepção de que eu tinha que estudar muito para escrever bem. Hoje em dia eu penso o oposto. Acho que tem que esvaziar, sabe? Esvaziar, esvaziar, esvaziar. Que aí vai vir algo, talvez... algo novo. Algo que não exista ainda, né? Porque se a gente ficar baseado no que já existe, para quê, né? Escrever é sobre inventar, né? É sobre vir alguma coisa nova, assim. O que já existe, né? Não precisa se dar o trabalho, talvez. Pegando embalo nisso, assim, curioso para saber como é que foi o teu momento de vou escrever o primeiro livro. Era um momento, eu sei que acho que tem a ver com um contexto de escrever em grupo, oficina, né? A Carol fez uma oficina com o Marcelino Freire, que é um escritor pernambucano que vale super a pena conhecer. Foi esse o contexto que você escreveu o livro e fez a primeira publicação? Teve um contexto antes disso que eu fiz mestrado fora, né? Eu consegui uma bolsa e aí eu fui estudar artes da performance em Amsterdã. Já faz... Foi em outra vida já faz 13 anos, 12 anos. E aí lá, tendo bolsa, tinha tempo. E tinha muito tempo, assim. E aí eu comecei... E aí eu tava lá meio perdidona nessa coisa, assim, né? Tipo, queria ser escritora, mas não botava fé. Talvez a vida acadêmica e tal. Tava lá testando alguma coisa, assim. Mas aí eu comecei... Aí eu criei a personagem, que chama Lina, inclusive, que é uma personagem que já existe há um tempo. Que é a personagem da mulher do padre, né? Só que ela é criança. E aí... Mas era meio que um alter ego, era meio eu também, né? Viajando, vivendo e sofrendo de amor, assim. Tinha uma sofrência, essa primeira escrita. E aí eu tinha esse tempo, aí eu fazia essas viagens e ficava muito tempo sozinha, escrevendo. E aí eu voltei desse mestrado com uns 3 cadernos cheios, assim, escritos à mão. 3, 4 cadernos cheinhos. E aí passei pro computador, fui editando e tal. Esse livro nunca saiu, talvez nunca saia, mas ele foi o meu primeiro laboratório, assim. E aí eu mostrei pro Marcelo, aí eu cheguei no Brasil e falei, cara, eu acho que eu quero escrever mesmo, acho que é isso, assim, acho que cheguei em algum lugar pra mim mesma, né? Aí fui fazer a oficina, aí dei pro Marcelino esse livro e eu lembro dele falando, você tem uma linguagem, um jeito de usar as palavras que é muito seu, falta você achar que história você quer contar, né? Então eu acho que a maneira de escrever veio antes do que contar, assim, sabe? Acho que a ideia foi meio essa. Mas fazer a oficina mudou tudo, assim. Eu acho que é muito solitário escrever, muito, muito, muito. Mas sem a coisa só se completa na leitura do outro, né? Apenas, unicamente, assim. Não existe outra maneira de finalizar um texto. Tem que ter como que o outro respira enquanto está lendo seu texto. O que o outro te devolve com isso, assim, em termos de climão, né? Eu lembro muito, na oficina era muito legal isso. A gente lia nossos textos, todo mundo, 30 pessoas. E aí você sentia quando bateu legal, sentia quando bateu estranho, sentia quando ninguém estava nem aí, foi um texto horroroso. Né? Essa devolutiva no ar, assim. É muito importante. Eu sou fã de oficina, funciona, acho que tem que fazer mesmo. E eu fiquei bem curioso com isso, porque vocês também já vão ver daqui a pouco o texto da Carol, tanto em termos de imagens, ele tem umas imagens assim impressionantes e tem uma linguagem que é uma linguagem esquisita, né? Com todo carinho que a gente possa dizer isso. Assim. Eu adoro, pode falar. E aí eu fico pensando assim, isso num primeiro momento que você foi lá e colocou para as pessoas, tinha um estranhamento também até do ponto de vista da compreensão, talvez você teve que dosar isso também, né, de tipo aquele meme, né, que vocês devem conhecer do cavalo, que ele começa super bem desenhado ali nas patas, com aquela cauda super realista, daí vai passando para a barriga, vai ficando mais esquisito, quando você chega na cabeça e nas patas da frente já tá um Zé Palito, assim, né?
Então essa passagem, né, do que a gente tem na cabeça e do que a gente pretende escrever é uma coisa, né? Quando a gente coloca no papel também já é outra, né? Depende de várias do que a gente consegue fazer, né? E aí rolava para você teve que dosar isso, né, nesses momentos? Aprendeu a dosar? Ai, com certeza, porque se você quando eu ficava só no trabalho da linguagem, né, fica abstrato e você não comunica muito bem, né? Claro que você pode ter um projeto aí pós-moderno, sei lá, que você frita na linguagem e é isso. Tem gente que escreve assim e tá tudo certo, beleza, né? É, pautado no som, na sensação, numa pira estética. Eu não curto mais tanto isso, assim, sabe? Eu doso cada vez mais até o esquisito, assim. Claro que tem que ser um pouquinho esquisito. Porque eu gosto muito da estranheza. Eu gosto de estranhar um pouquinho as coisas, mas não muito, não a ponto de assustar, de abandonar, né? Mas estranhar a ponto de dar uma curiosidade, de querer saber mais sobre essa linguagem, esse universo, assim. Então eu doso sim, porque o mais importante é ser lida, né? Eu acho, pra mim, pelo menos. Eu quero muito ser lida por seres humanos. E não só inventar coisas pra, sei lá, um post me ouvir, assim. Não me interessa, assim. Eu quero que as pessoas leiam, quero que as pessoas se emocionem. Eu tenho pretensão de emocionar e fazer... Quando alguém fala, nossa, dei muita risada, eu fico muito feliz, assim. Tipo, que alegria, que a pessoa riu, sabe? É muito bom. O maior barato dessa história é porque tiveram algumas perguntas de crianças que, de fato, parece que tem a ver com tentativa de contar ou escrever uma história, assim, né? E aí o Juliano, de 6 anos, pergunta assim... ele fala primeiro, né? Tive uma ideia de escrever uma história que não acaba nunca, mas ainda não sei como eu posso fazer isso. Você tem uma ideia para me dar? Ai, gente, as melhores perguntas. É muito bom. É muito bom. Eu amo histórias que não acabam nunca. Amo. Por exemplo, O Amor nos Tempos do Cólera, do Garcia Marques. Vocês leram já essa delícia? Ai, é um dos meus finais preferidos de livro, assim. Que não acaba nunca, né? A Fermina Daza é a mulher, o cara eu não lembro o nome dele. Mas é esse amor, assim, que não acontece, eles ficam décadas, ele é apaixonado por ela e ela com outra pessoa, outro casamento. E o cólera, a doença mesmo, né, rolando, epidemia de cólera e aquela crise sanitária. E aí eles nunca ficam juntos, e parece que eles nunca vão ficar juntos. E aí no fim do livro eles estão num navio sanitário, né? Eu não lembro exatamente, mas eu sei que eles estão juntos, conseguiram ficar juntos. E eles estão num barco que não pode aportar porque o barco está em quarentena e está tendo epidemia de cólera, então esse barco meio que não vai poder aportar nunca. E aí esse barco fica indo e voltando de dois portos. E ele nunca vai aportar, e ele vai ficar sempre indo e voltando. E é assim que esse amor vai acontecer. Então essa é uma história que não acaba nunca, né? Nossa, eu lembro de ficar aos prantos lendo esse livro. Esse livro é tudo, é muito maravilhoso. Então existem muitas maneiras da história nunca acabar. E eu acho que os grandes livros são feitos de histórias que não acabam, assim. São essas histórias que reverberam, né, para sempre, assim. Então acho que vai ser um grande escritor. Assim. Que sorte ele ter ouvido isso, porque a primeira coisa que me ocorreu é assim: você pode matar um personagem, você ressuscita ele e a história continua. Você pode continuar. Mas eu acho que vai ser muito mais rico para ele ter essas referências literárias e tudo mais. E aí a Raquel, de 8 anos, diz assim: fui escrever uma redação no colégio e na história, a Sofia, que era a minha personagem princesa, ela sentiu o cheiro de uma flor estranha antes dessa flor estranha ter desabrochado. Na verdade, a flor nem tinha nascido quando a princesa sentiu o seu cheiro. Essa flor vai nascer só na parte final mesmo, que é quando ela solta o perfume misterioso e todo mundo sente.
Eu amo a minha história, mas a professora disse que isso jamais seria possível. Dá um recado para a professora também. Olha, professora, Vamos começar. você está equivocada. A história é linda. Gente, tem nada de errado com a história da Sofia. Maravilhosa. 8 anos, gente. Está equivocada. Ai, gente, aí, tá vendo? Não pode, não, deixa a criança pirar, mó linda a história dela, né? Só ela sente o cheiro da flor antes da flor desabrochar. É belíssimo isso, e eu acho lindo. Além das histórias que não acabam, eu amo as histórias que não se explicam. Né? A gente precisa explicar por que só a Sofia sente esse cheiro? Precisa? Já não é lindo o suficiente sem a gente entender, né? Ai, amei. Sofia, se joga. E eu acho que... Já ouvi muitos escritores falando isso. Pra ti acontece bastante, às vezes, chegar uma espécie de flor ali e só depois você vai entender o porquê que aquela flor surgiu na história. Não, e a Sofia, ela tá no tempo circular do Oriente, das culturas indígenas. A Sofia tá muito avançada, gente. Tá em outro rolê. Essa professora que tá errada, tá no tempo linearzão aqui. Ocidental, chato. Sim. E eu amo o embaralhamento do tempo. Eu acho que é um baita ingrediente também narrativo. Gosto muito. Ai, não é, a vida não é linear. Eu acho, sei lá, a tendência muito realista na literatura, muitas vezes ela não é realista, né? As coisas não são organizadas, a gente não fala de maneira clara e organizada. A gente não projeta as coisas e as coisas acontecem e tem consequências nessa ordem. Não, o tempo é muito mais maluco, assim. E é isso, né? O tempo linear é uma visão do tempo, né? Tem muitas outras, assim. Eu acho que é isso. Eu gosto quando as coisas se embaralham e desafiam uma ordem lógica do tempo. Eu gosto muito. Essa sessão tá grande, tem mais uma pergunta, que é a última nesse sentido da criação de escrita das crianças. Essa é mó barato. É o Antônio, de 6 anos, e ele fala assim: o meu pai acha engraçado quando eu chamo soluço de volume. E eu expliquei para ele que é porque no soluço é como se uma mão girasse o botão do volume, né, assim, aumentando o volume da voz toda vez que o soluço aparece. Você concorda que isso faz sentido? Concordo. Concordo plenamente. Nada a acrescentar. Tá correto. E eu acho que é inclusive uma relação com a escrita. Depois a gente vai ver, inclusive, quando a Mi lê. A sua escrita também é super musical, né? E tem uma coisa de que as palavras, às vezes, inspiram algo. Tem um comentário... Não era uma pergunta, era um comentário que eu acabei não colocando, mas olha o nível de sofisticação. Uma criança dizia que, para ela, a palavra Etiópia significava um chiclete esticado, sendo que esse chiclete esticado, né, tinha que estar metade na boca de uma pessoa e metade na boca de outra pessoa. E o chiclete estando assim esticado, então isso se chamava Etiópia. Não é fascinante? É incrível. Aí, como não era uma pergunta, eu também não botei, mas eu quis fazer essa menção. Escrever tem dessa. Acho que ser artista tem dessa mesmo, né? As pessoas falam, artista, vagabundo, não vira adulto. Isso também. Meio, não quero ser tão adulto assim. Tem que ser adulto em várias coisas, mas tentar manter esse chiclete esticado aí é tão bom. E aí tem na verdade, isso não foi uma pergunta, né, que me chegou de criança nem nada, mas aquela criança que se correspondia com a Clarice Lispector, né, a Andrea, tinha 10 anos e tal, eu lendo algumas coisas, eu descobri inclusive um trecho que a Clarice ficou assim,
deslumbrada com um trecho que a Andréia escreveu, de uma poesia, mas eu próprio não entendi. Então, assim, na verdade eu trouxe até para ver se você me ajuda a tirar algum sentido disso. Ou também não, mas assim, eu fiquei intrigado porque soa muito bonito. Ela fala assim: o sonho é uma montanha que o pensamento há de escalar. Não há sonho sem pensamento. Brincar é ensinar ideias. Nossa, a criança de 10 anos escreveu isso? Andréia, de 10 anos. Nossa, magnífico. Brincar, como é que é? Brincar é ensinar ideias. É ensinar ideias. Nossa, maravilhoso. Muito, e muito Clarice, né? É verdade. É muito Clarice. Tem um mistério, tem uma verdade. A gente não chega, né? Não apreende, né? É isso, é isso, é isso. Mas, nossa, achei lindíssimo, assim. Também não sei de interpretar muito. Tô meio... Andréia, você tá de parabéns. Impactada com a Andréia. Nota 10, Andréia. Nota 10. Naquele momento ali, né, que você ganhou... Pô, foi o primeiro livro que você publicou e ganhou aqueles prêmiozões, assim, né? Teve uma coisa de ficar deslumbrada com isso, verdadeiramente, do tipo assim, oh meu Deus... Ou mais uma coisa do tipo assim... Ai, gente, que é isso? Nada demais, não são umas historinhas. Cara, eu fiquei meio apavorada, assim. Meio apavorada. Isso, né? De repente tem um monte de gente olhando pra você e vendo o que você tá falando, assim. E aí é tipo, não, peraí, não olha muito. Eu fiquei um pouco apavorada. Disso, né? Da entrevista e tal. Depois o lance é aprender a não levar tudo, né, muito a sério, né? Acho que esse é o grande aprendizado geral da vida, assim. Ainda mais com essas coisas, né? Mas foi mais meio apavorada, meio querendo sumir, meio querendo cavar um buraco, assim, enfiar a cabeça. Foi mais isso. Hoje em dia eu falo, putz, podia ter curtido um pouco mais, né? Podia ter tirado uma onda. Mas não, fiquei só apavorada mesmo. Então eu vou ler o conto. Lista de compras para a festa do Miguel do livro Sem Vista para o Mar. Colher de plástico, garfinho, chapeuzinho, canudo, guardanapo do Pateta ou imprime sua cara em folhas sulfite e dobra em 4 partes. Apitos, bexiga, bexigão para estourar com bala dentro ou fura sua bola inchada para povoar o Canadá. Bolo Floresta Negra, pastelzinho de carne de queijo, esfirrinha de carne de queijo, croquetinho de carne de queijo ou 30 clones do teu pau pequeno. Refrigerante, guaraná, Fanta uva, Fanta laranja, traz um 0 para mim qualquer um. Suco de caixa, quindim, fantasia do surfista prateado. A vela número 8, prateada. E essa Manuela? Vi no seu Face, ela faz escova, silicone, usa batom com contorno para fora da boca. Parece maior do que é, hein, Fábio? Usa lente ela, né? Esmeralda, eu acho, cafona, mas você que sabe, né? Você que come. Sorvete de flocos, 2 caixas da Que Bom. Sabe que é um pouco pesado, né, pro Miguel ter o pai assim, atrás de mulher de silicone, né? Chapinha, aplique. É você que paga? Chantilly. Pra festa, tá? Pra sua sacanagem, você compra depois e compra diet, tá? Ouvi dizer que o comum da bactéria fora a formiga. Leite condensado, creme de leite, Nescau, manteiga. Beijinho de lata, bala de colo. De coco, seria? Tá. Bala de coco, papel crepom, toalha. Deixa tudo nas sacolas com meu nome, tá? Na portaria. Camila Simões. Uma caixa de fósforo daquele longo de segurança. Na verdade, se quiser subir, embrulhar bala de coco, salsicha, molho de tomate, Ajax. Compra Ajax. O Miguel pediu um pirulito, aquele grande do Chaves, sabe qual é? Traz também. E de presente ele pediu um aquário, mas sei lá, achei triste um peixe sozinho. Se for comprar, compra 2 peixes. Só me avisa antes para eu fazer espaço na sala. Comida para o peixe. Tô deixando a lista aqui com a sua mãe. É que ela não quis dizer o seu novo endereço. Só achei que, sei lá, faz 4 anos e o Miguel pergunta. Eu mostro foto sua para ele, mas tá antiga aquela nossa. Se puder, compra as coisas, mas me avisa. O celular é o mesmo.
ou manda um e-mail camila.simões2014@hotmail.com.br. Se não puder, manda pelo menos uma foto nova, sua, sozinho. Traz também figurinha da Copa, o Miguel gosta. Forminha para os doces, milho de pipoca, pratinho de papel, do Dunga, se der. Impressionante como essa voz já mostra o jeito de falar, né? Pela maneira como está escrito. Aí eu queria te perguntar, você... como... Um pouco eu entendo por que acontece, né? Tem uma pontuação, tem... Mas como é que você também descobriu fazer isso? Você fala em voz alta? Como é que você faz a massinha do seu texto, sabe? A massinha, né? Ai, obrigada pela leitura. Lindo, né? Lindo. É muito lindo ouvir alguém lendo assim. Eu acho que o jeito que a pessoa fala é uma impressão digital muito forte, né? De cada um. O cacuete, a palavra que repete, o as reticências. Eu acho que é uma impressão digital muito forte, né? De cada pessoa. Então, quando eu penso um personagem, se a gente não tá vendo ele, né? Como é que a literatura pode trazer essa impressão digital? Eu acho que tem muitas maneiras. Tem gente que descreve muito bem as personagens, a gente vê, né? As personagens às vezes têm uma cicatriz característica, um furinho no queixo, um jeito de se mexer. Tem autores que vão por aí e é magnífico, assim. Eu acho que o jeito que por onde eu mais vou, talvez seja por onde a pessoa fala e também como a pessoa pensa. Eu gosto muito de brincar de consciência, assim, né? Como é que a pessoa pensa, como é que é essa cabeça, como é que... Então, acho que é isso, é uma maneira de buscar uma singularidade, né? Um jeito único, assim, do personagem. Tem uma coisa bem curiosa desse texto que a Carol escreveu e me parece um pouco como um método meio de brincadeira, né? Porque eu soube que... Já vi você falando que você pegou o mapa do estado de São Paulo e começou a escrever as histórias a partir daí, do mapa. E... sei lá, me parece que escrever pra você é uma coisa divertida, né? Não, nem sempre, mas... Ou você ama, sofre e chora que nem Pablo Vittar, assim? Sim. Dramático. Eu acho que tem momentos que... Eu tento incluir algumas brincadeiras, algumas diversões. Eu adoro fazer pesquisas aleatórias. Por exemplo, enfiar umas pesquisas aleatórias, assim, deixa eu ver aqui o mapa de São Paulo, deixa eu ver o nome das estradas, o nome das cidades, e isso vai trazendo, vai agregando aos contos, né? Vocabulários externos ao seu próprio conhecimento, assim, né? Buscar coisas. Então, eu amo fazer pesquisas aleatórias, né? Esse livro que se passa nos anos 90, nossa, eu me diverti horrores lembrando dos bafões dos anos 90, assim. São infinitos, né? Então, eu curto a pesquisa, eu acho divertido. Mas na hora que o texto tem que sair mesmo, aí tem de tudo. Tem hora que eu me divirto, tem hora que eu sofro, tem hora que é chato, que parece que é uma tarefa, uma lição de casa infinita. E, sei lá, queria estar dormindo. Então, eu passo por muitos momentos, eu acho. No fundo também é trabalho, né? O melindre nos dentes da besta. Guardavam elas nas bocas as origens do silêncio. Quando veio o parto, não apitava o pisco de peito ruivo, o que indicava o mau presságio no dia. A mãe sangrava a gestação inteira e era só a intuição da parteira que sentia os bebês em duplo, muito vivos, se mexendo e crescendo na barriga. Quando nasceu a primeira, a mãe pensou que veio morto seu corpinho, tão quieto, e o pai que assistia desmaiou. A parteira murmurou. A mãe, o quê? Desconversou. E, finalmente, a neném chorava tardia, o oxigênio penetrando nos peitos, e tinha dentes já formados na boca, os de trás e os da frente. A parteira escondeu sem olhar muito a cabecinha num manto, chutou o marido desmaiado ao canto, ajeitou as saias, respirou e disse retumbante, empurra. A segunda nasceu também, sem chorar, e nem depois, ao contrário, sorria, mostrando o que trazia na boca, e a parteira não sabia com qual mais se assustar. Olhava uma e outra, e numa e noutra as duas arcadas dentárias completas, a cara acavalada e tão recém-nascida.
A mãe clamou pelas bebês. Eu quero ver, eu quero ver. A parteira, sem saber se atirava as pequenas às pedras pelos calcanhares ou se ignorava o fato. E se a mãe não percebe? Amor de mãe tem cegueira embutida. E enrolou os corpinhos em pano branco com estrelas bordadas em linha dourada e levou de encontro a mulher, que sorria chorosa, mas que, quando deitou os olhos nas bocas das crianças, pasmou alguns segundos de silêncio e foi aí que começou. Coisas que eu acho impressionante. A diferença do primeiro texto para esse, né? Do tipo assim, de uma linguagem para outra até, assim, né? E tem uma coisa que aqui ainda nem fica tão claro e tão visível, mas na outra parte que você chega acompanhando o prisioneiro chegando na ilha, eu acho que é uma parte que as coisas não são também assim tão claras nessa história, né? É uma história que tem umas imagens assim um pouco mais esfumaçadas, vamos dizer assim. Só que ao mesmo tempo tem essa música, esse cantado na linguagem, que a minha experiência de ler foi ser literalmente levado como se tivesse assim umas flautinhas tocando ali, eu fosse, né, um ratinho indo atrás. E ao mesmo tempo tive uma percepção de que assim muitas das coisas ali eu não entendia. Muitos trechos do livro eu não entendi. Mas eu também fiquei com uma sensação de que tudo bem não entender e que, de alguma maneira, o teu texto estava um pouco me levando e me embalando. Alguém já te falou isso? Sim. A maioria das pessoas fala que a primeira parte é difícil de chegar, de entrar, e que a segunda vai que vai, e lê super rápido, assim, né? Essa é a parte da segunda, que é a parte do mito, que é a história dessas gêmeas que nascem com os dentes já, né? E foi isso, assim, a escrita desse prisioneiro chegando foi uma escrita mais difícil, foi difícil entrar nesse personagem, assim, e eu acho que é difícil pro personagem saber onde ele tá, saber o que tá acontecendo, então eu acho que o personagem não tá sabendo muito o que tá acontecendo, eu acho que quem lê não tá sabendo muito, eu escrevi também não sabendo muito o que tava acontecendo, era tudo muito estranho. Mas é isso, assim, eu sinto que a segunda parte acaba sendo quase que um presente para quem conseguiu atravessar a primeira parte. Assim. Eu me senti presenteado. Você chegou até aqui, então agora vai ser mais fácil. Tipo, agora decida. Como que para quem lê você é um pouco levado por essas flautinhas, eu fiquei imaginando, para quem escreveu, você talvez deve ter sido levada pela escrita, né? E aí uma pergunta que eu queria te fazer sobre escrita é assim, você acha que a escrita é um tipo de magia, no sentido de que assim, a escrita é uma coisa viva que você às vezes mais tem que obedecer do que querer controlar? Eu acho que quando isso acontece é quando eu gosto e é quando eu acho que é para compartilhar com as outras pessoas, que é para publicar, que é para mostrar, sabe? Nem sempre é assim, na verdade, nossa senhora, vai pegar nossas pastas de Word, você vê só, tanto de tranqueira que tem. De texto que não pulsa, de texto sem vida, de texto mortão, de texto que sou eu inventando uma historinha, sabe? Bem, eu não sou uma grande dramaturga para inventar uma história, assim, então para mim a literatura, ela existe quando ela é mágica, assim, quando ela nasce, quando ela vem. E aí talvez a coisa do ritmo, talvez tenha alguma coisa a ver com um ritual para chamar ela mesmo, né? Tipo uma espécie de mantra, uma espécie de cadência, uma espécie de chamado mesmo, assim, tipo, vem, por favor, não me abandona, não me deixe. Mas às vezes não vem, não. Às vezes é texto sem vida, mortão mesmo, assim. Uhum. Acho que todo mundo, né, tem várias pastas de Word ali. Também ouvi você falar que você soube dessa ilha na Colômbia, que de fato existe uma ilha onde as pessoas não falam, né? Ou não? Ai, sim, eu tava numa viagem, tava na Colômbia, numa ilha que chama Isla Grande. E aí, eu sempre fui meio fascinada por ilha. Eu acho ilha já uma grande viagem, assim, né? E tem umas ilhas... Tem uma ilha, por exemplo, onde as pessoas são todas daltônicas. Tem um livro do Oliver Sacks sobre essa ilha.
essa coisa das pessoas se reproduzirem na ilha e fazerem uma genética muito específica, então uma população muito específica. Eu acho isso muito louco, essa capacidade de isolamento mesmo, assim, né? O mundo é como é, mas ainda tem gente muito, muito isolada de muitas maneiras. Eu acho isso muito fascinante, assim. E aí, nessa ilha, nessa Isla Grande, eu conheci um cara que ele nunca tinha saído dessa ilha. Isso eu já achei, já de cara, já muito louco, assim. Eu falei, nossa, mas Cartagena tá a 2 horas daqui. A louca do Garcia Marques, né? Já perceberam? Fui até lá. Turismo Garcia Marques. E aí o cara nunca tinha saído. Eu falei, mas por que você nunca saiu? Ele, não quero, não tenho o menor interesse, assim. E eu falei, caramba, que louco, né? Que legal, que incrível, né? Tipo, não tenho o menor interesse em ver fora daqui. E aí conheci esse cara, ele me levou para dar um rolê na ilha. E aí a gente passou por um pueblo. E aí era um pueblo muito silencioso, assim, tinha umas crianças jogando futebol em silêncio. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, assim, criança jogando futebol, fazer gol e não gritar, sabe? E eu lembro que tinha umas senhoras na varanda quietas, assim, sem conversar. Eu lembro de ter uma sensação de silêncio muito estranha, assim. Aí eu perguntei pra ele falou, esse aqui é o pueblo llamado Silêncio. É como se chama esse povo, assim. Mas por quê? Porque eles são quietinhos mesmo, assim, tipo, nada muito especial. Eles são, é um jeitinho dele. É um jeitinho, é um povo quieto mesmo. E aí foi isso, nada além disso, mas isso já ficou na minha cabeça, isso já me deu... Falei, cara, eu preciso escrever uma história que tem uma ilha onde ninguém fala. Tipo, já na hora me deu essa loucurinha, essa vontade, assim, né? De investigar isso, o que é isso, o que seria isso, né? Ela diz assim, a Valéria, de 6 anos. Aqui perto de casa, os vizinhos chamam a minha avó para falar com as cobras quando as cobras aparecem na casa deles para fazer ninho. Ela conversa com jeitinho e a cobra vai embora. Uma escritora também consegue falar com cobras? Como você começaria a conversa? Ai, gente, eu acho cobra um bicho muito... Eu morro de medo, mas eu acho absolutamente fascinante, assim, a viagem da cobra ser essa... os povos amazônicos, né, muitos povos que praticam xamanismo, né, tem essa leitura da cobra enquanto uma conexão céu e terra, né, da serpente sagrada e da cobra também ter uma forma da hélice do DNA, né, tem toda essa simbologia da cobra conectar várias coisas em vários tamanhos, em vários lugares, assim. Eu acho que eu perguntaria onde você começa e onde você acaba. Aconteceu muita coisa e não deu tempo de passar na cabeça, aí tem que lembrar. Na última semana eu comi 6 omeletes com 7 bananas, tomei 6 sopas de batata, tirei a roupa 16 vezes, tomei 2 banhos de banheira com Harry e com William. Eles eram os submarinos e eu era quem mandava que subissem e que descessem, e às vezes eu demorei para decidir. 20 dedos 6 vezes nos meus buraquinhos, fui contando. Montei um castelinho de Lego e não deixei que eles fossem os príncipes. Fomos no parque, fez sol e tinha um cachorro do meu tamanho que me olhava e babava muito. E passei a mão no nariz dele e me vi nos olhões. E vi que meus olhos são arregalados como os olhos da olho arregalado, que tá encaixotado. Não quis desenhar. Dormi na casa da Janaína uma vez, porque pedi muito pro meu pai. Voltei com ela da escola e a mãe dela fez peixe num caldão rosa e eu fiquei triste de repente. Mas tinha arroz e banana frita, e de tarde ela deixou a gente tomar um sorvete assistindo o desenho vermelho. Janaína pegou todas as bonecas e contou uma história onde todo mundo fugia da escola e rasgava os uniformes. Aí a gente rasgou as roupas das bonecas e a mãe da Janaína brigou, que era caro. Aí a gente cortou o cabelo das bonecas e um pouco dos nossos. E o pai da Janaína ligou pro meu pai. E eu não fiquei de castigo, porque não tem onde me deixar de castigo, mas ela ficou. Perguntei pro William se eu podia colocar um dedo no buraquinho dele, e ele disse que não. Perguntei pro Harry se eu podia colocar um dedo no buraquinho dele, e ele disse que sim e arriou a calça. Percebi que eu devia escolher qual dedo eu ia colocar, e coloquei o pai de todos. William viu que parecia não doer e disse que agora queria também. Coloquei um pai de todos em cada príncipe. Esse trecho, quando eu escrevi, eu falei, nossa, não acredito que eu escrevi isso.
fala assim. Talvez uma criança, não sei. Mas eu gosto, eu acho muito... A criança é muito massa, né? E eu acho muito legal essa fase ainda pré-ironia, antes da criança conhecer a ironia. Porque a ironia muda tudo, né? A ironia muda tudo. A ironia traz muita coisa, traz muitas camadas no discurso, da linguagem, tem uma camada política absurdamente incrível e tal. Mas eu acho muito legal a vida antes da ironia, que é tipo a vida antes da internet, né? É outra maneira de pensar, é outra coisa, é outra existência, assim. Então, eu tento investigar, o que eu tentei fazer nesse livro foi investigar, talvez, essa passagem da pré-ironia para depois da ironia, como que muda a linguagem, como que muda a visão de mundo. Eu amo a literalidade também, né, de ver nas crianças, o jeito de falar. E a literalidade é zero banal, né? A literalidade é cheia de invenção para uma criança, né? E é isso, eu nem convivo muito com criança, meus irmãos são adolescentes agora, mas eu vi um dia o Neil Gaiman, o cara do Sandman. Ele é britânico, né? Ele é um autor muito massa, assim, escreve muito para criança, com criança, personagens criança. Ele fala que para escrever sobre uma criança ou com personagem criança, a gente não precisa necessariamente conviver com criança, mas todo mundo foi criança, né? A gente tem criança, é só acessar essa criança, assim, né? E eu achei muito bonito isso e muito, muito gostoso, assim. E sei lá, em oficina, eu sempre trabalho também a coisa de evocar memórias, assim, sabe? Tipo, eu aos 8, eu aos 7, eu aos 6. Aí a pessoa tem que, valendo, trazer uma memória e desenvolver em 5 minutos, valendo. E é impressionante, porque parece que a gente puxa um fiozinho e esse fio começa... Você fala, caraca, esse fio não acaba, assim, né? A infância tá tudo lá, né? Nossa, tá tudo lá. Então, esse livro aí eu só acabei porque tinha que acabar uma hora, assim, porque de verdade, gente, puxa uma memória de infância pra vocês verem, a mais banal que for, assim, é sem fim, é impressionante, tanto de história, de enredo que tem, e de linguagem, né, de maneiras de pensar, de maneiras de falar, de ver o mundo, de ler. Não sei, eu sou meio fascinada, assim, gosto muito de olhar pra criança, acho que ela ensina muito os adultos, assim. Tem uma outra coisa que eu acho bonito de ver do como tá no teu livro e pensar no como são as crianças, que é uma coisa assim de... essa personagem tá num tempo presente pleno. E aí, por isso, eu fico até meio zonzo de ler esse livro, porque ele é, né, você leu, né, é uma coisa acelerada e frenética, a impressão que dá é que a personagem tá com sorvete na mão, o sorvete tá derretendo, mas ao mesmo tempo o avião tá passando e ela quer ver o que tá acontecendo na cozinha. Criança, assim, E fazendo aquela coisa que a gente tem toda a dificuldade, né, que é ficar no tempo presente, assim, né, e ao mesmo tempo parece que isso se desdobra em coisas muito legais, que é aquela coisa que você falava sobre encontrar coisas na vida cotidiana, que é do tipo assim, tudo pode fazer muito sentido, né? Você pode, quando você está super atento, você encontra essas preciosidades, né? Você vai encontrar uma fala de alguém super importante, um diálogo muito impressionante, né? Então, é só um comentário. Não é uma pergunta, só porque eu fiquei fascinado com isso. Não, mas é bonito isso mesmo, né? Você pensar, sei lá, acho que nem precisa ir tanto para uma parte espiritual, assim. Eu acho que as coisas, elas são conectadas mesmo, porque a gente é tudo meio parecido de DNA mesmo, assim, né? E matéria e tudo. Então, as narrativas se cruzam mesmo, as histórias se cruzam mesmo. E é muito bom quando a gente consegue fazer isso, né? E eu acho que o tempo verbal presente, vida valendo, né? A vida tá acontecendo aqui agora no tempo presente, ele me ajuda a ficar no presente escrevendo também. Que é uma sensação meio de avatar, assim, né? De tá naquela cabeça mesmo, vivendo aquilo naquele momento. Então é um recurso pra autora também ficar no presente, sabe? Porque me ajuda esse tempo, assim. Um pouco isso é parte da sua história, né? Você podia escrever isso no passado, como se fosse uma memória também, né? Tipo assim, um pouco contar o que aconteceu, assim, né?
mas seria outra coisa. Esse livro eu fiz o que eu faço em muitos textos, que é começar contando algo no passado, e aí eu vou vendo que tá meio sem vida, tá meio chato. Acho que eu não sei fazer muito Traz isso. pro presente Trago que pro tudo presente, melhora. aí eu falo, olha só, mas aí fica com essa coisa acelerada, meio paranoica, meio neurótica, né? Essa pessoa que fala rápido pra caramba, ele é rápido e vai... E essa cabecinha que não para, assim, acaba ficando meio nesse registro. Mas é o que é, né? É como sai. Uma pergunta de criança, né, que tem a ver com o tempo, que eu achei super interessante colocar aqui. A Lara, de 7 anos, fala assim: minha mãe diz que tem hora para acordar, para dormir e para comer e até para brincar. Mas para mim, a hora de comer é a hora que dá mais vontade de dormir e a hora de dormir é a hora que dá mais vontade de brincar. Os escritores também sofrem desse jeito? Para! Muito bom! Sensacional, sensacional. Sofre sim. Sofre muito. Tem toda a minha solidariedade essa criança. Eu nem vou fazer outro comentário, porque a próxima pergunta também vai bem nesse sentido e olha que fofo. É o Saulo, de 5 anos, ele diz: não consigo parar de pensar. Fico pensando, pensando, pensando. Você sabe se tem como desligar isso? Ai, gente, incrível. Né? Saulo, acho que você faz o que você mais gosta de fazer. Faz isso. Carol, no final, sempre quando, né, termina os nossos encontros, eu sempre peço, comecei fazendo isso desde o primeiro dia, deu muita sorte com o Carlos, e eu peço para a escritora, para o escritor convidado, falar umas palavras de coragem pra gente, o que surgir, né, assim, né, sendo que a gente está aqui no Café Coragem, e algo que te ocorrer no sentido, né, do que você possa nos oferecer, sugerir, ou o que você quiser de corajoso, o que você diria pra gente? Ai, que lindo! O que eu acho corajoso? Nossa, eu acho tanta coisa corajosa. Mas eu tenho acreditado muito no bom humor, assim, sabe? Na vibe boa pras coisas, assim, contra o baixo astral, assim, sabe? Tenho acreditado na coragem de dar risada e fazer rir e sorrir também, sabe? Tenho acreditado nisso, assim, tenho gostado dessa ideia. Porque eu tô achando muito fácil ficar meio carrancudo, melancólico, assim. Tá fácil pender pra isso, sabe? Então tenho achado corajoso ir pro outro lado, assim, tentar sair disso. Mas ai, obrigada, que delícia de lugar e de vocês e tudo. Obrigada. Obrigado. Gente, esse entrevistador é tudo, né? Esse roteiro é incrível.